Carlos, inclusive, a gente sabe que a estratégia de investimento de vocês é bastante focada na questão da abordagem quantitativa, né? Vocês acabam escolhendo, na hora de fazer ali a estrutura aí da estratégia de vocês, quais ativos, né, que seriam interessantes de investir através da implantação desses modelos matemáticos e estatísticos? Como que funciona, de certa forma, essa análise? É interessante, porque a gente não escolhe ativo, o que a gente escolhe é estratégia. Tá? Qual algoritmo vai ter um maior peso no fundo daquele cenário. Por isso que a gente é uma casa quantitativa, mas que a gente faz uma análise macro, bastante robusta aqui, para justamente mapear os possíveis riscos de um cenário mais global, um cenário macro. Tá? Porque a gente, até brinco, né, que a gente poderia ser em vez de asset management, risk management. Tá? O nosso foco aqui é sempre muito no gerenciamento do risco. A principal coisa que a gente olha. Talvez uma das figuras mais importantes numa gestora, no nosso caso, quantitativa, seria o nosso gestor de risco, tá? Que é a pessoa que fica delimitando e controlando um pouco o tamanho das posições, etc., porque justamente a gente tem que estar com o risco ajustado. E uma vez que a gente decide qual algoritmo vai entrar, a gente tem diversos aqui, tá? Hoje, por exemplo, são 5 que funcionam simultaneamente, agora com posições, com tamanhos dentro do fundo um pouco diferentes, tá? A gente não interfere na escolha dos papéis, por exemplo. A nossa escolha está na construção desses modelos, no que esses modelos têm que avaliar e considerar dentro da análise. Uma vez que é feita a análise, a gente tenta tirar o fator pessoal, tá? Eu costumo brincar muito que uma posição que a gente tinha e ganhou algum dinheiro foi de setor de aviação. Eu, particularmente, pessoalmente falando, não gosto muito do setor de aviação. Como não gosto muito do setor de petróleo, por incrível que pareça. Mas o nosso algoritmo, em determinado momento, comprou uma posição relevante de empresas desses setores e a gente ganhou um bom dinheiro com essas empresas. Então, a gente tenta tirar esse fator pessoal, esse fator emocional, cheio de vieses que a gente vem carregando ao longo dos anos, para ter uma análise mais focada e sem esses erros cognitivos. Ô Carlos, usar modelos matemáticos e robôs, né, podem ajudar ali na questão da parte do distanciamento da carga emocional na hora das decisões financeiras, né? A gente sabe o quanto a parte da parte emocional acaba influenciando muito, né? Muitas vezes os investidores na hora de agir ali, a gente acaba como ser humano agindo muitas vezes, né, intuitivamente, às vezes, e eu queria entender um pouquinho como que funciona, né, usar essa parte matemática com o robô na análise de vocês, a distribuição humana e o trabalho do analista, ele é aplicado em algum momento? Como que funciona, assim, uma curiosidade? Tá, vamos lá. De fato, tem um termo cunhado por Carl Richards, que foi um grande planejador financeiro, que chama Behavior Gap, tá? O que é isso? É justamente a diferença de retorno do ativo e a diferença do retorno do investidor. Tá? Foi que ele observou que, por conta de componentes emocionais, o investidor termina tendo a diferença de retorno para menos, tá? Ele não ganha mais do que o que o ativo teria entregado. Tá? Uma análise muito famosa também é do Peter Lynch, que ele entregou em média de 29% ao ano durante 10, 15 anos, só que 60% dos cotistas dele perderam dinheiro no fundo dele. Justamente por ter esse aspecto emocional de querer entrar e sair, querer arbitrar o melhor momento de fazer o investimento. Tá? Então, a gente quer tirar esse aspecto dentro da análise. Tá? E aí, onde é que entra o analista nosso? É justamente na construção desses algoritmos. Tá? Fala-se muito em robô, mas na verdade assim, é um processo automatizado. A gente não tem uns androidezinhos do escritório que ficam andando para cima e para baixo, apertando o botão. A gente constrói um algoritmo, a gente tenta automatizar o processo, tá? E deixar isso de forma sistemática. Qual é o trabalho nosso dia a dia? Tá? É um trabalho quase que de cientista, de pesquisador. A gente passa o dia estudando, construindo modelos. Esses modelos eles têm que ter evidência científica. Ou seja, a gente vai nas academias que produzem artigos científicos a respeito do tema e a gente tenta ter uma evidência científica de fato. E não é uma análise, por exemplo, como tem muito na indústria, de análise de grafista, fazer um backtest um pouco mais simples, não é isso, tá? A gente tem um processo científico de construção de modelo. Então, o nosso analista, eu diria que ele é muito mais um cientista do que um analista de mercado.
ele está aqui para construir modelos matemáticos, esses modelos eles são transformados em algoritmos para dar uma coisa de forma sistemática, e uma vez que ele foi construído, foi validado, passou pelos backtests, a gente entende que esse algoritmo vai gerar retorno ajustado ao risco dele no médio e longo prazo, ele passa pelo momento de implementação e ele pode entrar dentro do fundo com um tamanho que aí a função do gestor é decidir, meio que montar esse quebra-cabeça. Tá? O gestor na asset quantitativa ele fica muito mais juntando peças do que movimentando ativos específicos. Né? Como eu falo, a gente aqui é muito focado em estratégias, em implementar estratégias que sejam adequadas ao cenário, do que escolher ativos específicos. Então, só para eu entender aqui, das empresas e ativos, né, que acabam ali, vamos pegar aí, mas da estratégia que o modelo aí que vocês começam a identificar como uma oportunidade nesse momento, existe algum padrão que seja interessante, algo tipo, algum setor que se destaca, ou exatamente fica só focado mesmo na estratégia, independente de setor, empresa, só para a gente entender um pouquinho melhor? O nosso foco maior é, de fato, na estratégia. Por exemplo, eu vou ter ano que vem um ano de eleição, um ano de volatilidade, algo amplamente sabido por todo mundo. O que é que a gente faz? Olha, como vai ser muito difícil a minha versão, eu tenho que ter estratégias que consigam performar bem nesse cenário. Por exemplo, eu tenho uma estratégia dentro do fundo que é uma estratégia long only. Tá? O algoritmo, existe um procedimento de encontrar os ativos de melhor oportunidade para comprar. Mas, pô, eu estou num momento que o Ibovespa está um pouco... O mercado, de maneira geral, subiu muito, ele não está mais com a mesma força, existem indicadores que a gente consegue ter esse parâmetro. Faz sentido eu ter uma posição grande nesse algoritmo, nesse momento que o Ibovespa não está mais com essa força compradora toda? A gente faz essa análise, tá? Ano que vem vai ser um ano de muita volatilidade. E eu tenho algoritmos que conseguem performar bem com cenário de alta volatilidade. Eu tenho um algoritmo que consegue performar bem com o mercado caindo. Eu tenho um algoritmo que só performa bem com o mercado subindo. Então, a função nossa é justamente montar esses algoritmos. A gente não tenta aqui, uma vez que o algoritmo foi desenhado, ele foi validado e ele está elegível a entrar no fundo, a gente não interfere nos ativos que esse algoritmo compra. Por exemplo, eu não sou fã do setor de aviação, particularmente falando, mas isso é uma questão pessoal minha. Não quer dizer que o nosso algoritmo não compra. Tanto que o nosso algoritmo comprou e a gente ganhou algum dinheiro. Eu posso dar outro dado também. Assim, eu sou super fã da empresa que o mercado todo é fã, que chama VEG. E no momento a gente tem algoritmo que está vendido em VEG. Tá? Então, e eu não vou interferir nesse ponto específico. A gente não interfere nos ativos que o algoritmo compra. O nosso trabalho é justamente na construção desses algoritmos. Por quê? Porque a gente tem que tirar o fator pessoal, tá? Humano. Então, é isso que a gente faz aqui.